galera, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, essa semana se iniciam os nossos desafios, as nossas avaliações. Eu tenho certeza que vocês podem alcançar resultados muito satisfatórios, que vocês podem alcançar notas altíssimas. Para isso, certifique-se de que vocês estão fazendo a sua parte, de que vocês estão assistindo às aulas, de que vocês estão fazendo as atividades, de que vocês estão tirando as dúvidas, e eu tenho certeza que vocês vão alcançar voos muito altos. Galera, só para lembrar aqui, nós já tivemos a aula de revisão para o teste. O conteúdo para o nosso teste já está lá na plataforma. Acompanhe tudo certinho. Vocês têm o meu contato. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, bora lá, galera. Vamos dar início aqui à primeira parte da nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos fazer a correção da nossa atividade na página 50, número 1 e 2. Eu pedi para que vocês fizessem essa atividade na aula passada. Se você, por algum motivo, não conseguiu fazer, dá o pause na aula rapidinho e tenta resolver essa atividade, galera. É importante para fixar o conteúdo aí na mente de vocês. Então, quem não conseguiu fazer a atividade por algum motivo, dá um pause na aula e tenta resolver. Em seguida, volta aqui para a gente fazer a correção. Vamos lá. No número 1 da página 50, tem a seguinte pergunta: como o ambiente físico pode influenciar as características dos movimentos de uma população? Dê um exemplo. Galera, de acordo com o ambiente onde você viva, você vai realizar os movimentos que são mais típicos daquela região. É claro que você pode também realizar movimentos que são mais típicos de outras regiões, né? Por exemplo, se você mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e você gosta da cultura do frevo, por exemplo, não tem problema nenhum que você acabe se aprofundando um pouco mais nessa cultura com o passar do tempo. Mas, tipicamente, principalmente, os indivíduos acabam refletindo as atividades daquele ambiente. Por exemplo, você mora perto da praia, por exemplo. Se você mora perto da praia, a tendência é que você aprenda a nadar, que você se habitue ali com aquele ambiente do mar, né? E é exatamente isso que você deveria responder. Se o ambiente físico influencia sim ou não nos movimentos da população, e dar dois exemplos. O exemplo que nós temos aqui, ó. Percebam que os seres humanos têm que se adaptar ao ambiente e isso influencia o seu padrão de movimentos. Então a resposta é sim. E os exemplos? Os habitantes que vivem próximos a lagos ou ao mar costumam aprender a nadar e pescar, ou atividades relacionadas a esse contexto. Agora, os que vivem em locais de seca extrema têm que aprender a se deslocar de acordo com a disponibilidade de águas e alimentos. Se não tem água, se não chove no lugar que você vive o ano todo, tem períodos de seca, como acontece mais na região do Nordeste do nosso país, você precisa se adaptar àquela situação. Não adianta que você não vai ver ninguém lá, né? Ninguém normalmente lá no período de seca extrema fazendo plantações enormes, porque vai precisar de água para regar e não vai ter, né? Então as pessoas adaptam os seus movimentos de acordo com o ambiente físico, certo? E aqui tem mais uma continuaçãozinha aqui, ó. Os habitantes antigos, os hábitos antigos relacionados às características físicas e culturais do lugar permanecem ainda hoje. Quando mantemos as tradições populares, como as brincadeiras que nós vimos na última aula, as danças, o jeito de fazer alguma comida, as cantigas, os ritos de passagem, etc.
tudo aquilo que é passado de geração por geração e é mantido, isso reflete as características físicas daquele ambiente, certo? Vamos lá, partindo para a questão número 2. A questão número 2 fala sobre jogos e brincadeiras populares. Você deveria anotar com detalhes uma brincadeira de algum parente seu mais velho e anotar os detalhes de material, local, execução da brincadeira. Você deveria anotar aqui nesse espaço. Você poderia, aí é uma resposta pessoal, vai depender daquilo que você entrevistou, das respostas que o seu entrevistado deu. Vamos lá, dando sequência aqui, hoje nós vamos falar sobre a dança. A dança, ela pode ser vista sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da análise do movimento humano em si, da análise do movimento a grosso modo. Quando você analisa as estruturas do corpo que estão envolvidas, as capacidades do movimento, como velocidade, força, equilíbrio, as habilidades motoras, que são todos os movimentos que nós já aprendemos, o ambiente físico e o ambiente social, que é o ambiente em si, né? As condições gerais de tempo, clima, espaço, e o ambiente social, que é o ambiente cultural. Esse é o primeiro aspecto sobre o qual nós podemos analisar a dança. Repetindo aqui, a dança ela pode ser analisada sobre 2 aspectos. E o primeiro aspecto é o aspecto do movimento humano, que vai analisar o quê? As estruturas do corpo que estão envolvidas nessa dança, as capacidades do movimento, como força, velocidade, equilíbrio, as habilidades motoras, que são as habilidades que o indivíduo já aprendeu durante a sua vida, como andar, engatinhar, rolar, saltar, e o ambiente físico, que são as características de terreno, clima, espaço em si, e o ambiente social, que é todo o ambiente cultural. Algumas danças são altamente reprovadas em determinadas culturas, enquanto elas são aceitas em outras culturas. O mais importante dessa relação aí é manter o respeito, galera. E o segundo aspecto é o aspecto da dança em si, não do corpo de uma forma geral, como foi dito no slide anterior, como foi dito no primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto da dança em si. Quais são os movimentos do corpo que está fazendo aquela dança? Será que esses movimentos são amplos, são reduzidos, são limitados? Quais são os movimentos? Qual é o ritmo que essa dança é executada? É rápido? É lento? Qual é a forma desses movimentos? Em que espaço essa dança pode ser executada? Então, vamos atentar bem, galera, sobre os 2 aspectos sobre os quais a dança pode ser analisada. Agora, turminha, nós vamos partir para o nosso livro na página 51, unidade 9. Acompanhem daí com o material de vocês. Vamos lá, turminha. Gente, antes da gente iniciar aqui no nosso livro, vou só dar mais um comentário, que além dos 2 enfoques que nós podemos observar, que nós podemos analisar a dança, nós precisamos também destacar que a dança, ela é uma sequência de movimentos realizados, claro que com um sentido, né? Por mais que esse sentido algumas vezes seja subjetivo, essa dança precisa ter um sentido. Essa dança, ela precisa também ter uma intencionalidade rítmica, né? Ela precisa ter um ritmo definido e ela também é culturalmente influenciada, por mais que o indivíduo, por vezes, não consiga admitir, mas toda dança sofre influência das mais diversas culturas. E essa escolha da dança, ela é escolhida
de forma semelhante, de forma parecida com a escolha que nós fazemos da linguagem verbal, ou seja, da escolha que nós fazemos da forma como nós falamos, né? Da nossa linguagem visual, ou seja, a forma como nós nos vestimos, como nós buscamos aparentar ser, né? E da nossa linguagem também musical. Assim como eu escolho todos esses outros tipos de linguagem, eu também escolho a minha forma de dançar, que não precisa ser igual a de mais ninguém, né? Pode ser individual. Vamos lá, turma. Agora vamos aqui falar do que o nosso livro diz. Quem aqui já não se pegou assim, por mais que seja uma música que você não esteja acostumado a curtir, já se pegou assim, ó, tá tocando uma musiquinha lá no fundo, você tá distraído, daqui a pouco você tá, ó, batendo o pezinho no ritmo da música. Ou então, você tá assim, ó, estalando os dedos no ritmo da música, balançando a cabeça, mexendo o corpo. É exatamente sobre isso que fala o nosso texto aqui no espaço Olha o Movimento. Nossa habilidade de ritmo é tão natural que a maioria de nós a encara como algo automático. Quando ouvimos música, marcamos seu compasso com os pés ou balançamos o corpo, geralmente inconscientes de que estamos nos mexendo. Mas esse instinto é, para todos os fins e propósitos, uma novidade evolucionária entre seres humanos, ou seja, veio com a evolução. O homem, ele conseguiu atingir, dominar o ritmo nas atividades de acordo com a evolução da espécie. Nada comparável acontece com outros mamíferos, nem provavelmente com qualquer outra espécie do reino animal. Nosso dom para essa sincronização inconsciente se encontra no âmago da dança, uma confluência de movimentos, ritmos e representações gestuais. Ou seja, esse dom vem de toda essa mistura do ritmo, da dança, dos movimentos, dos gestos. De longe, a prática coletiva é sincronizada. A dança exige um tipo de coordenação interpessoal no espaço e tempo quase inexistente em outros contextos sociais. Galera, eu particularmente admiro assim pessoas que conseguem dançar. Admiro mais ainda pessoas que conseguem dançar em conjunto. Monte de gente fazendo movimentos no mesmo ritmo. Os mesmos movimentos exigem muita coordenação. Existe uma concentração coletiva que basicamente só acontece no contexto das danças. Vamos lá, dando sequência aqui, livro, página 52. Então, galera, vocês saberiam me dizer qual é a mais antiga das artes? De acordo com muitos estudiosos, a mais antiga das artes é a dança. Porque ela surgiu antes mesmo que o ser humano pudesse se comunicar com palavras. Antes mesmo do surgimento da fala, de acordo com alguns estudiosos, o ser humano se comunicava através de movimentos corporais. E daí surgiu a dança, que pode ser considerada a mais antiga das artes. Os primeiros registros dessa arte, né, foram as pinturas rupestres. Elas retratavam os dançarinos que foram encontrados, e eles foram encontrados nas paredes das cavernas da África e no sul da Europa. Essas pinturas podem ser muito antigas, galera, muito antigas mesmo, mais ou menos com mais de 20 mil anos. E acredita-se basicamente que essas pinturas, elas retratavam
rituais, festas religiosas que misturavam dança, música e dramatização. Provavelmente essa dança, né, esse ritual todo, desempenhava um papel muito importante na vida do homem pré-histórico. Então, galera, a dança, ela está envolvida em todo um contexto histórico. Ela é muito importante para a história do homem. Mas, turma, presta atenção aqui. Existem alguns outros grupos de estudiosos que acreditam que a dança ela não era utilizada somente para a comunicação através de movimentos, como nós vimos aqui no primeiro parágrafo. Essa dança ela também tinha um segundo objetivo. E que objetivo era esse? A dança, ela servia para aquecer os corpos antes da caça e do combate. Ou seja, lá no período da pré-história, quando estava lá bastante frio, o homem precisava fazer um aquecimento, né, para ir lá e conseguir capturar a sua presa, né, a sua caça, conseguir o seu alimento. E para que ele já estivesse aquecido quando aparecesse a situação, né, que ele pudesse capturar a presa, ele ia lá e realizava a dança, certo? Então tá aqui, ó, um segundo objetivo para a nossa dança. Mas, galera, seja qual for a linha, nós podemos entender, podemos concluir que a dança ela é uma manifestação humana muito antiga. E ela está ligada aos mais diversos contextos, cumprindo as suas funções de essência, que permanecem intactas desde os seus primeiros, ou seja, a dança sempre apresentou um objetivo, desde lá do início da história. Seja esse objetivo ritualístico, como nós vemos várias histórias de dança da chuva, dança para os deuses, danças em celebrações, danças mágicas que estão envolvidas ali nos mais diversos rituais cerimoniais, danças lúdicas, que são danças para o divertimento, para o entretenimento, danças comunicacionais, ou seja, que buscam transmitir uma mensagem, danças estéticas, como as danças de sedução que eram utilizadas no passado e até hoje nós vemos algumas ainda, ou simplesmente como forma de prazer, como forma de satisfação pessoal. Temos aqui, ó, vários princípios para as danças que nós podemos enxergar até hoje, não é mesmo, galera? Vamos lá. Como a dança está ligada a tantos contextos diferentes, podemos identificar uma enorme diversidade de formas de dançar. Muitas delas têm sido retratadas em artes visuais, como nós podemos ver aqui. Dança camponesa, ensaio de balé no palco de Edgar Degas e uma arte feita em computador que retrata uma dança um pouco mais moderna. Certo? Dando sequência aqui, vamos ver o que diz o nosso livro na página 53. Então, galera, como nós vimos na página anterior, dança é sinônimo de uma arte. Pode ser transcrita em uma linguagem poética. E de acordo com essa transcrição, né, em linguagem poética, a dança ela pode ser definida como o desenho que o corpo faz no espaço num determinado ritmo. Então, se nós fôssemos transcrever a dança numa linguagem poética, nós diríamos que a dança é o desenho que o corpo faz no espaço num determinado ritmo. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o espaço. O espaço, ele influencia diretamente na direção e na amplitude e na forma dos movimentos,
Se você está dançando em um espaço reduzido, você não vai fazer movimentos tão amplos, dar uma pirueta, um mortal para frente, sei lá, no meio da dança, né? Seus movimentos vão ser mais contidos, mais econômicos. Agora, se você tem um espaço amplo, um espaço bem grande, você pode se locomover durante a dança, andando, correndo, pulando, saltando, saltitando, escorregando. De qualquer outra forma, você terá mais liberdade por influência do espaço, certo? E quando nós falamos em ritmo, nós não podemos pensar somente no ritmo da dança, porque o nosso corpo ele também tem ritmos próprios. Entre esses ritmos, nós podemos destacar o ritmo da respiração, os batimentos do coração e o andar. Por exemplo, podemos andar a passos largos, a passos curtos, pesados, leves, vagarosamente ou com pressa. Tudo isso compõe o ritmo de andar. E na dança, o ritmo dos movimentos é marcado pelas músicas, claro, pelos cantos e pela percussão, ou mesmo por uma percepção interna, como nós vemos pessoas que são deficientes auditivos e mesmo assim conseguem dançar, de acordo com a percepção das vibrações do ambiente, não é mesmo, galera? Mas o que nós precisamos saber de forma mais clara é que o ritmo não está presente somente no momento da dança. Nós podemos destacar o ritmo também na respiração, nos batimentos do coração, no andar, certo? Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Vamos lá, hein? Vou dar sequência. Agora nós vamos falar um pouquinho de como essas danças podem ser. Essas danças podem ser individuais, ou seja, com um só indivíduo, uma só pessoa, em pares, em duplas, né, de 2 em 2, trios, de 3 em 3, ou coletivas, com grandes grupos. E elas podem ainda ocorrer nos mais variados espaços, sejam eles fechados, abertos, grandes, pequenos, públicos ou privados. A dança ela pode ser com ou sem plateia. Além de todas essas variações, ainda podemos ter danças com instrumentos ou sem instrumentos. Todas essas variações que nós vimos aqui, elas vão influenciar na maneira como nós vamos dançar. Geralmente, a maneira como você dança está respeitando a todas essas características, certo? Se a música é mais lenta, mais rápida, se o ambiente é um ambiente mais aberto, mais fechado, entre outros fatores. Agora vejam que interessante essa última afirmação aqui, galera. Comum mesmo a todas as danças é o fato de ser muito bom dançar. Então, galera, não deixem que a vergonha os domine. Por mais que você não seja um pé de valsa, não seja um expert na dança, você pode sim dançar. E além do fato de que nós podemos dançar, nós devemos respeitar a todos os tipos de dança, seja ela típica de qualquer região do Brasil ou de qualquer região do mundo. Nós devemos sempre respeitar as mais variadas manifestações culturais, sejam elas na dança, nos esportes ou onde for. O respeito deve sempre orientar as nossas ações. Galera, tá chegando ao fim a nossa aula de hoje. Só que antes de encerrar, eu vou deixar para os senhores uma tarefa. Somente uma página, ó. Para casa. Livro, página 54. Somente aqui, ó, página 54. Você vai olhar as imagens que estão lá na página 52 e vai responder a essas perguntas aqui. São somente 5 perguntinhas, dá para fazer bem rapidinho. Aproveita esse tempinho agora do encerramento da aula, faz a atividade, não deixe acumular. Vocês têm potencial para chegar muito longe, mas para isso vocês precisam se esforçar, fazer a parte de vocês.
certo? Então agora aproveita, encerrou a aula, já tá com o livro na mão, faz essas 5 questõezinhas aqui bem rapidinho. Se tiver qualquer dúvida, não esqueça, WhatsApp ou e-mail, a gente pode conversar e tentar esclarecer essa dúvida aí. Vamos lá, página 52 para casa. Na letra A, você vai dizer quais dessas danças você acha que requer muito esforço. São essas danças aqui, ó, galera, da página 52. Qual dessas você acha que requer mais esforço? Analise como estão posicionados os pés, as mãos, o tronco e as pernas dos bailarinos. Na letra B, você vai dizer como você imagina ser a roupa usada nesse tipo de dança. Como que você imagina que as pessoas se vistam nesse tipo de dança aqui, nesses tipos relatados aqui na página 52? Eles se vestem com roupas leves, roupas pesadas, roupas de chuva, não sei, você vai dizer aí como você imagina. Letra C, como os espaços onde podem se realizar essas danças são? Como você acha que essas danças são realizadas? Em que tipo de espaço? Espaço fechado, espaço aberto, espaço grande, espaço pequeno? Você pode dizer, a dança tal e a dança tal podem ser realizadas em espaços abertos. Já a dança tal e a dança tal devem ser realizadas em espaços fechados, por conta disso, disso e daquilo. Na letra D, você vai responder quais dessas danças você acha que é mais popular e por quê. E na letra E, de qual tipo de dança você participaria e por quê. Então, galera, aproveita esse tempinho, faz a atividade, aproveita e vê se você tem alguma atividade atrasada, porque no nosso livro, até a página 54, nós já realizamos todos os exercícios. Então, desfolha o seu livro, vai indo página por página e tenta colocá-lo em dia. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar WhatsApp ou e-mail. Vou encerrar aqui a aula de hoje, fiquem com Deus e até a semana que vem.